Uma tragédia de enormes proporções está acontecendo neste momento no Nepal. Uma avalanche envolvendo o colapso de uma geleira no Himalaia provocou uma violenta onda de água, lama, pedras e gelo que desceu rapidamente pelas montanhas e atingiu comunidades inteiras na região de fronteira entre o Nepal e o Tibete. Segundo as últimas informações disponíveis nesta quinta-feira, os números ainda estão sendo atualizados, mas as informações mais recentes apontam para cerca de 360 mortos somente no Nepal. Em toda a região atingida, somando Nepal e Tibete, o número de mortos já passa de 360 pessoas, enquanto aproximadamente 1.400 a 1.500 pessoas continuam desaparecidas. No Nepal, as áreas mais atingidas ficam principalmente no distrito de Hazua, no norte do país, perto da fronteira com a China. A tragédia também atingiu áreas dos distritos de Nuwakot e Dading, seguindo o curso dos rios e espalhando destruição por comunidades localizadas nos vales montanhosos. Uma das regiões mais afetadas foi a área próxima de Triculi, uma cidade situada ao longo da rota atingida pela inundação. Imagens mostram casas e prédios cobertos por uma enorme quantidade de lama, veículos arrastados e estradas completamente destruídas. Mas a situação não é apenas de destruição. Neste momento, equipes de resgate estão enfrentando enormes dificuldades para chegar às áreas mais isoladas. Pontes foram destruídas, dezenas de quilômetros de estradas desapareceram e algumas comunidades ficaram completamente isoladas. Helicópteros, soldados, equipes de emergência, drones e cães farejadores estão sendo utilizados na tentativa de encontrar sobreviventes. Porém, a lama profunda e o nível elevado dos rios tornam o trabalho extremamente perigoso. E existe ainda uma preocupação que pode transformar essa tragédia em uma situação ainda pior. O enorme volume de pedras, lama e gelo acabou bloqueando partes de alguns rios, formando uma espécie de barreira natural. Agora, as autoridades temem que a água acumulada atrás dessa barreira possa provocar uma nova inundação caso o bloqueio se rompa. A tragédia começou depois que uma grande massa de gelo e rochas desabou nas montanhas do Himalaia. O impacto provocou uma avalanche gigantesca e liberou uma onda de detritos que avançou pelos vales e rios em direção às comunidades. A força da água foi tão intensa que algumas pessoas praticamente não tiveram tempo para escapar. Entre os desaparecidos estão moradores locais, trabalhadores, turistas e peregrinos de vários países. Muitos estavam viajando pela região em direção a áreas turísticas e religiosas do Himalaia. A situação continua extremamente instável. Neste momento, a informação mais importante é que os números ainda podem aumentar. As equipes continuam encontrando vítimas e ainda existem centenas de pessoas desaparecidas. A cidade e as comunidades atingidas agora vivem um cenário de emergência. Famílias procuram parentes, hospitais recebem sobreviventes e corpos, estradas permanecem bloqueadas e equipes de resgate trabalham contra o tempo. O que aconteceu no Nepal é uma das maiores tragédias recentes da região do Himalaia. E enquanto o resgate continua, uma pergunta permanece: quantas pessoas ainda podem estar vivas, presas ou isoladas em meio à lama, às montanhas e às comunidades destruídas? Essa é uma situação que ainda está acontecendo agora, e o mundo acompanha com atenção uma corrida desesperada para encontrar sobreviventes. Os números mais recentes apontam para cerca de 360 mortos e aproximadamente 1.400 a 1.500 desaparecidos em toda a região afetada, mas esses dados podem mudar a qualquer momento.